parábola do mau servo e a regra de ouro contida. E essa parábola ela aparece ali no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Diz o item 1, então, do capítulo 11, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesse mandamento. E no item 2 tem o fechamento que diz: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. E é nesta frase final que nós encontramos o que chamamos de regra de ouro. Porque é importante a gente levar adiante essa reflexão e repensar sobre a nossa própria conduta. Porque quando nos falam em amar o próximo como a si mesmo, nós já estamos aparecendo ali dois tipos de amor: a mim e ao próximo. Mas para amar o próximo tanto quanto a mim mesmo, eu amo a mim mesmo. Ou seja, o foco é a lei do amor. E essa parábola do mau servo ilustra esse item que é lá do mandamento maior, que é o mandamento do amor. Então, nessa parábola, e Jesus usava as parábolas com o objetivo de criar pequenas histórias de cunho ético, moral, de ensinamento. A parábola tem essas pequenas historietas com esse fim. E ele traz essa história do mau servo para trabalhar essa ideia do amor ao próximo, amor a mim mesmo, em razão da lei, porque ele, quando fala isso, ele diz: isso está contido na lei e nos profetas. Ou seja, os profetas já haviam falado nisso, ele não estava trazendo nada de novo. A diferença é que ele veio para dar cumprimento e dar testemunho. Já tinha sido dito. Outras culturas vinham trazendo parábolas ou historietas semelhantes, os aforismos com que ele trabalhava. Então ele veio cumprir a lei e dar testemunho. O que é dar testemunho? Eu vou fazer para demonstrar que é possível sim agir dessa forma. E ele traz essa frase muito marcante e emblemática, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E essa é tida como a regra de ouro. Essencial, fundamental. E diga-se mais, todos os que têm estudado essa frase, essa regra, fazendo uma projeção para as relações sociais, verificam que se fosse cumprido na sua simplicidade, ela mudaria a face moral das relações humanas do planeta Terra. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Nós queremos o bem para nós. Então, em síntese, essa parábola também é chamada de parábola do credor e do devedor, a parábola do servo ingrato, a parábola do servo impiedoso, enfim, ela vai tendo outros nomes. Então, rapidamente, vou ler as frases principais, porque como é que essa parábola surgiu? Quando Pedro, conversando com Jesus, pergunta para ele sobre a questão do perdão. Tem limite o perdão? E ele fala aquela célebre frase, né? Devo perdoar 70 vezes 7 vezes. Tem locais que não aparecem 7 vezes. Mas que conta é essa maluca, né? É um troço assim tão cheio de zero. O que ele dá a ideia ali? Perdoar sempre. Perdoar sempre. Então, a parábola nos diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos.
não tendo como pagar, o rei ordenou que fosse vendido ele e sua família e seus bens. O servo suplica que o rei tivesse paciência, pois lhe pagaria tudo o que devia. O rei, tomado de compaixão, perdoou a dívida e deixou-o ir. Saindo à rua, o servo encontra um homem que lhe devia 100 dinheiros. Olha quanto lhe devia. 10.000 talentos. O outro lhe devia 100 dinheiros. E passa a cobrá-lo com violência, agarrando pelo pescoço para que o pagasse o que devia. Ou seja, foi violento, agressivo, né? O devedor suplica que tivesse paciência, pois lhe pagaria tudo o que devia, mesmo o pedido que ele fez ao rei. O servo, porém, não quis e o fez prender até que ele restituísse tudo o que devia. Os companheiros do mau servo, vendo o que se passava, informaram o ocorrido ao rei. O rei chama o mau servo novamente, lhe repreende, pois deveria ter feito o mesmo, perdoando a dívida como lhe foi perdoado. Essa frase não lembra uma prece? Lembra, né? Então mandou que fosse preso até que pagasse todas as suas dívidas. Então vejam aqui, esse servo incompassivo, duro de coração, ele perdeu a oportunidade de quitar a sua dívida segundo a lei do amor, que é essa ilustração que Jesus nos quer trazer. E foi constrangido a pagá-lo pela lei de causa e efeito, aplicando a dureza da lei dos homens. Então, a parábola termina com essa frase: assim também Deus tratará aquele que não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas cometidas contra si. Ou seja, no sentido de ser sincero esse perdão, não ser da boca para fora. E esse ensinamento moral está focado exatamente nesse exercício do amor através do perdão. O perdão é um dos meios, um instrumento através do qual eu posso trabalhar essa virtude em mim para dar o perdão. Então, diante de erros cometidos contra nós, uma má palavra, né? Uma falta de verdade, coisas que nós, por estarmos no planeta de expiação, por estarmos ainda no nível de imperfeição, praticamos reiteradamente. Mas é essa atitude que nós queremos para nós. E aí está a incidência da regra de ouro. E se não fizermos assim, Jesus nos alerta, seremos tratados da mesma maneira. O que ele está nos dizendo, segundo o viés e a visão da doutrina espírita? Incidirá sobre ti a lei da causa e efeito, porque estás acionando contra ti esse mecanismo. Então, essa lei de reciprocidade, ela está posta com esse ensinamento. Nós conhecemos. Está posto. Mas por que nós não conseguimos aplicar? Qual é a nossa dificuldade? Por que a gente tem tanto pouco para dar, perto do tanto bem que a gente recebe? Por que isso é tão comum entre nós? Nós nos consideramos merecedores de misericórdia, de respeito, de acatamento. Mas por que nós temos essa dificuldade de conceder de nós para eles? Por quê? Onde está a nossa dificuldade? Nós nos achamos superiores? Melhores daquele outro? É isso? Somos o quê? Egoístas? Indiferentes? É nessas horas que nós deixamos explodir em nós aquele nosso lado primário, em que pulamos no pescoço do outro e exigimos respeito, misericórdia, boas palavras, que eu estou acabando de não fazer. Então nós temos que pensar a nossa atitude, em vez de reagirmos como animais, porque o animal reage porque precisa se defender.
nós estamos saindo da animalidade nesse processo e nos apostando da racionalidade. Portanto, nós temos que, em vez de reagir, agir. Só que agir pressupõe pensar, para dar tempo do sangue baixar e deixar o nosso sistema de calma e de estresse funcionar e aí sermos adequados. Então, por que não perdoamos? O que nos falta? Os espíritos superiores nos dizem que nos falta grandeza d'alma. E como se adquire grandeza d'alma? Com valores? Com virtudes? Mas como é que eu vou adquirir essas virtudes? Eu vou lá e compro um pacotinho? Leio um livro de autoajuda e me tornei um anjo? Não, é um trabalho longo, árduo, encarnação após encarnação, e a dor aí funciona de forma pedagógica, porque ela vem mostrar o descaminho da onde eu preciso retomar ao caminho. Então, fazendo uma análise profunda dessa minha dificuldade de conceder perdão, nós encontramos essa pequeneza, ou dificuldade, falta de virtude que me leva a agir dessa forma. E dizem os espíritos que a alma elevada é portadora de sentimentos nobres, com tolerância, misericórdia, generosidade, capacidade de ouvir, porque às vezes nós saímos atropelando, hoje pela palavra, né? Antigamente ainda, ou até há poucos tempos, através da força, alguns ainda usam esse instrumento. Então, nos falta às vezes a capacidade de ouvir. O outro também tem dificuldade. O outro também não entendeu da forma adequada, como eu também, acontece comigo. Então, esses atributos do espírito elevado, ela estando baseada nessa norma da doutrina espírita, mas não precisa ser espírita. A base da doutrina, do conhecimento, do ensinamento, é a moral do Cristo. A moral do Cristo. Mas mesmo que eu não saiba nem ler, mas um dia eu ouvi a regra de ouro: fazer aos outros o que eu gostaria que me fosse feito. Olha que diferença. Alguns dizem assim: bom, eu não sou espírito elevado mesmo, então está tudo certo. Será? Até quando eu vou continuar acionando contra mim essa lei da causa e efeito? Até quando eu vou virar as costas para a paz, para o entendimento, para o diálogo? E nós somos os primeiros a dizer: essa humanidade não tem jeito. Mas quem é a humanidade? Quem é a humanidade? Não somos nós? A nossa fração de humanidade, como é que está agindo em relação a isso? E é por isso que é muito importante a gente lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade, como é que Jesus entendia a caridade. E ele vem falando num processo gradativo que às vezes as pessoas não prestam atenção. Mas vejam, ele coloca 3 itens ali: a benevolência para com todos, boa vontade, bene é bom, voler é vontade, boa vontade, benevolência para com todos, já é um caminho. Mas digamos que a coisa ficou um pouco mais grave. Ele coloca o 2º item: indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente, ser tolerante, saber desculpar. Eu quero isso, eu gostaria que essa regra de ouro fosse aplicada comigo, mas eu aplico com os outros. E aí, se a situação agrava mais ainda, ele lança o 3º ponto da caridade, que é o perdão das ofensas, que é perdonar, total, completo, donar, dar, entregar completamente. Esse perdão é dizer: eu não quero para mim essa mágoa, esse rancor. Porque às vezes a pessoa que não perdoa, porque existe um certo prazer de se sentir vítima e de se abraçar com a ofensa e levantar bandeiras e dizendo: eu
Então ali nós temos um processo de aprendizado. E essa regra de ouro é exatamente para nos mostrar que tudo que eu quero, a benevolência, a indulgência, o perdão, para mim, eu tenho que fazer esse exercício de sair de mim e doar ao outro. Não era o São Francisco que dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado? É linda essa música, né? Então vejo que nesses preceitos morais do Cristo, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, é exatamente essa expressão da verdade. E mostra mais do que simples palavras bonitas que a gente encontra até em quadros. Mostra ali deveres. Dever é diferente de poder. Poder, eu faço se eu quero. Está na minha liberalidade fazer ou não fazer. Mas o dever, ele é cogente. Ele impõe. Então, ali eles estavam mostrando que esses são deveres que eu tenho para comigo, nesse meu processo de crescimento, de aumento da consciência, de estar em curso em leis que nós sabemos que são naturais da vida universal, eu não vou escapar delas. E quando eu tenho dúvida, se eu usar essa expressão como guia de como resolver uma questão, de como tratar uma pessoa, eu vou ter aí um guia seguro. Mas não sei qual é a saída. O que Jesus faria? Mas é muito acima da minha capacidade de entender o que Jesus faria. E como é que tu aplicaria a regra de ouro se fosse em relação a ti mesmo? Bom, aí fica mais fácil. Aí já está no meu terreno, eu sei. Então, esse sentido profundo do amar, lá no capítulo 11, os espíritos superiores nos dizem que amar é ser leal, probo e consciencioso, para fazer aos outros o que quer para si. Olha que nas relações familiares, nós temos famílias aqui, a família que está levando esse projeto aqui adiante. As relações de trabalho, as relações sociais, as relações políticas, as relações entre as nações requerem requisitos fundamentais para que se instale a paz. Inclusive, então, vamos pegar sobre as relações. Para que eu demonstre essa minha capacidade de amar, e amar não é preciso andar abraçado, beijando, né? Fazendo postagem no Facebook com um sorrisinho, nem selfie, não. Amar, na expressão profunda da espiritualidade, é ser leal, probo e honesto. E aí, examinemos as nossas relações. Marido, mulher, irmãos, vizinhança, colegas de trabalho. Olha que colega de trabalho é uma coisa muito séria, porque a gente fica 8 horas do dia, no mínimo por 30 anos da nossa vida, na fase que nós temos mais saúde, mais energia. Então tem que ser um local extremamente saudável. Então, vejamos, eu consigo ser leal, sincero com aqueles com quem eu me relaciono? Eu consigo ser probo, honesto com aqueles com quem eu convivo, debaixo do meu teto, na vizinhança? Sou consciencioso nas relações familiares, comunitárias, sociais, econômicas, no ambiente de negócio? Então são pequenas coisas que é muito fácil exigir do outro. Mas eu não tenho controle sobre a conduta do outro. Eu tenho julgamento. E julgar não é bom. Julgue a si mesmo. Controle a sua conduta. Porque lá no capítulo 11 desse item 4 diz: os espíritos superiores afirmam que a adoção dessas regras em nossas vidas representa a destruição do egoísmo, e se a sociedade adotar essas regras de conduta na base das instituições humanas, construirão a verdadeira fraternidade, estabelecendo a paz e a justiça, eliminando ódios, dissensões, construindo relações de concórdia, benevolência mútua. E onde é que começa isso?
Será que eu tenho que ler um livro de autoajuda? Será que é na televisão, nas postagens do Facebook? Onde é a célula inicial em que o espírito é posto para ser direcionado para uma vida melhor? É na família. Família, nós temos crianças aqui. Então, quem tem filhos, sobrinhos, netos a quem vai dirigir, que exerce influência moral, vai entender da sua responsabilidade. E é ali, nessa célula, que depois esse indivíduo vai para a escola, ele vai para a empresa, vai para órgãos públicos, enfim, para o país, para o mundo, é que se essa semente não foi cultivada, ela não vai gerar frutos. Então nós temos que começar em nós e com aqueles com os quais nós convivemos. Não é fácil, se quiser, é por dever moral. Porque quando nós retornarmos ao plano espiritual, principalmente os pais, eles não vão te perguntar o que fizeste dos filhos que eu te dei. E às vezes pode não ser um filho, mas pode ser um sobrinho que vive comigo dias, horas, como estando na minha orientação. E vejam, a humanidade regenerada é tudo que nós buscamos. E a doutrina espírita fala tanto de um mundo regenerado, mas o mundo regenerado não são o planeta, árvores, são a humanidade que ali está. Nós nos regenerarmos, nós nos examinarmos. Então, essa proposta das parábolas de Jesus, desse ensinamento, para que quando ele conta aquela história, para que nós examinemos a nossa conduta. Como é que eu estou contribuindo nessa relação toda? Eu estou trabalhando para restabelecer essas virtudes? Ou as minhas atitudes, até de nem querer saber, eu estou retardando a construção daquilo que eu tanto anseio, que é um mundo de paz? Mas eu tenho essa paz dentro de mim? Eu trabalho por essa paz? Então, com que direito eu vou exigir condutas alheias em relação a mim, em relação àqueles que eu amo, se eu ainda não me predisponho a fazer aquilo que eu já conheço? Eu já sei dessa informação. Então, às vezes, nem mesmo no nosso próprio lar, a gente consegue estabelecer esses parâmetros. Então a gente vê que ali é um laboratório precioso das relações humanas. É um laboratório onde nós estamos criando grandes amores com grandes monstros, pelas dores que estão acalentadas ali. E em razão de sermos famílias, nós não estamos ali por acaso. Nós nos reunimos exatamente para nos reajustar. Então eu quero sim a indulgência nas relações, eu quero ter a possibilidade de desculpar os meus erros, mas eu devo fazer isso também, pela benevolência, pela boa vontade, pelo bom ânimo, pela paciência e tolerância, respeito e consideração. Eu gostaria e preciso, como ser humano, de ser aceito, o acolhimento, pelo combate à indiferença, pela possibilidade de ser aceita pela minha diferença, porque tem a questão do sexismo, tem a questão da cor, tem a questão da ideologia, se é gordo, se é magro, se é velho, se é novo. Até quando nós vamos continuar tratando o outro tão diferente do que aquilo que eu gostaria? Gandhi tinha razão quando dizia que nós é que devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Ou seja, começa por mim. Não tenho como exigir no outro. E como a nossa relação, nessa interação, as pessoas se observam muito. Não só no plano físico, mas no plano espiritual. São Paulo tinha razão, ele falava que uma nuvem o observava constantemente. Nuvem de quê? De espíritos. Constantemente.
Então, o que nós fazemos reflete no plano físico e no plano espiritual. Constantemente. Nós estamos nesse processo de interação constantemente. Então, as nossas atitudes cruéis, intolerantes, impacientes, essa falta de perdão, que as pessoas batem no peito, fazem postagens horríveis, se achando. O que ele está fazendo de imediato? Ele está acionando contra ele a lei de causa e efeito, que vai constrangê-lo a viver experiências semelhantes nesta ou outra encarnação, por aquele instrumento ou por outro. E às vezes as pessoas não entendem as suas reencarnações provacionais, mas ele não existe desde agora. Ele é um ser espiritual. A sua existência não é única agora. Ele pré-existia antes de receber esse corpo. Ele continuará existindo após. E não existe, virou a página, é branco, não devo nada. Por quê? Porque as existências corporais são solidárias entre si, porque o espírito é um só. O processo de aprendizado de enriquecimento é do ser espiritual. Então, quando uma pessoa diz, eu nunca vou perdoar, primeira coisa, os homens que ouvem isso, pode até fazer a mesma coisa, mas já vão condenar. Que coisa feia, mas não devia ser. Bom, e Deus, que é o que controla a contabilidade, que conhece débitos e créditos, esse ninguém engana. E aonde está a misericórdia que eu quero? Eu quero uma misericórdia sem limite, mas eu concedo essa misericórdia? Então, a gente esquece muito facilmente essa lição. Principalmente quando nas horas de dor nós nos recolhemos em prece e oramos desesperadamente o Pai Nosso, e tem uma frase que se volta contra nós. Quando diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como, na mesma medida, na mesma proporção, é isso que eu quero de Deus, mas é isso que eu concedo. Então vejam que essa prece dita da boca para fora não tem sentido nenhum, mas pensem nessa prece. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo sobre o Pai Nosso, frase por frase. Olha o nível de comprometimento quando oramos essa frase. Então, essa relação que nós temos conosco mesmo, com a família, com as pessoas, precisam passar por esse processo de cura do perdão. Porque nos reunir numa encarnação que às vezes os trabalhadores espirituais levam anos, séculos, para esperar que o outro termine a sua encarnação, para nos reunir novamente, e às vezes nós malbaratamos uma encarnação toda para progresso, por orgulho, por vaidade, por dureza do coração. Aí nós sabemos, olha, o espírito não retrograda, ou seja, eu não vou piorar, mas o tanto quanto eu podia melhorar, eu não melhoro. Estou perdendo uma encarnação pela dureza do meu coração. E já foi dito aqui em outras palestras, a melhor encarnação que nós tivemos qual é? É agora. É já. A próxima nem sei. Mas as outras estão lá no registro. E eu preciso melhorar. Então veja a importância da doutrina espírita quando nos traz informação que de imediato me deixa claro que eu sou um ser espiritual. A maioria de nós vive como se fosse um corpo que come, bebe, dorme, reproduz e acabou, morreu, enfim. Não é. Quem trabalha nas reuniões mediúnicas sabem daqueles espíritos que são recebidos, muitos não entendendo sequer que desencarnaram, e outros não entendendo por que sofreram e não entendem que a vida continua.
Então a doutrina espírita tem uma missão muito importante, que além de consolar na questão da dor, ela esclarece a respeito das verdades espirituais, com base na moral do Cristo. Quando nós entendemos a importância da nossa encarnação, que estamos acumulando conhecimentos, para ir eliminando imperfeições, para crescer cada vez mais em conhecimento, inteligência e moralidade. É o chamado SIM, um C. Conhecimento, inteligência e moralidade. Quando nós damos o sim para a vida, eu posso dizer então que avancei um pouco mais nessa encarnação. E dentro desse todo esse processo é dever moral nosso. Perdoar porque é um exercício de amor. Não é fácil. É uma luta constante. Mas tem uma frase muito importante lá no capítulo 17, que é o homem de bem, que diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, ou seja, do que ele já avançou, mas o mais importante, o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Ele tem consciência que é um ser imperfeito. Ele tem consciência que vive num mundo de provas e expiações diante da sua categoria ainda de ser em construção. Então ele se esforça. Então isso é o que vai dar o diferencial. Não é se eu já sou perfeito, porque perfeito só Deus, nós atingiremos uma perfeição relativa. Mas eu estou me esforçando, eu estou buscando, eu vou errar, mas eu vou entender, buscar, me corrigir, reparar. Essa é a diferença. Aí é que está o esforço. Enquanto nós nos vemos como aprendizes, com humildade, vamos saber que estamos nos construindo, estamos nos melhorando. E nesse processo eu também quero ser vista e ver o outro também como alguém se construindo, alguém se melhorando. E isso, esse progresso moral, essa visão que vai fazer com que nós nos aceitemos mais, sejamos mais tolerantes, benevolentes e aprendamos a perdoar, porque é assim que nós gostaríamos. Então agradeço a oportunidade de trabalho, vamos finalizando o nosso momento de palestra, de difusão das ideias, e vamos fazer uma prece então, finalizando, e é uma irradiação em que vamos todos nós somar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e fazer chegar, pela força do nosso pensamento, pelo desejo do bem, todo esse amor, toda essa paz que desejamos aos nossos amores, aos nossos amigos, parentes, vizinhos, irmãos, a todo aquele que está em sofrimento, necessitando desse socorro e desse amparo. E aí nós vamos, com a força da nossa mente, aos hospitais, onde tem irmãos nossos que estão lá aguardando a recuperação da sua saúde física. Outros estão chegando com a boa notícia da recuperação. Vamos também aos orfanatos, onde irmãos nossos sentem a privação da falta de um afeto, de uma família que os ampara. Sustentai o Senhor para que aprendam com essa. Vamos também aos manicômios, aos presídios, aos asilos, todos irmãos nossos, vivendo experiências que lhes são necessárias para o crescimento, para o aprendizado, para o amadurecimento. Vamos
E a nós, cada um dos que aqui estamos, pedimos o equilíbrio da mente, do sentimento, rogando ao nosso benfeitor espiritual que caminha conosco, que nos conhece profundamente, sabe das nossas dificuldades, mas sabe também o quanto nós progredimos, sabe das nossas possibilidades de avançar. E a Ti, querido amigo, mestre, que nos tem acompanhado